compreender é o seguinte: o profissional de dados pessoais ou quem trabalha dentro de uma empresa que acessa dados pessoais de crianças e adolescentes, um jeito super errado de não observar a Lei de Proteção de Dados Pessoais é ignorar um princípio básico, uma diretriz básica. É ignorar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. O que significa isso? Significa o seguinte, que toda a dinâmica que a empresa tem na hora de acessar os dados pessoais dessa criança, desse adolescente, sempre tem que ser pautado, sempre tem que ser observado o respeito àquela pessoa que é a criança, adolescente, que está no processo de formação. Então, quando a empresa ela vai acessar o dado pessoal de criança e de adolescente, seja qual for o tipo de empresa, ela precisa garantir, ela precisa pensar na proteção de dados pessoais desde a concepção do produto ou do serviço. Então, se é uma empresa que vai oferecer, por exemplo, brinquedos, vai vender brinquedos pela internet ou vender brinquedos na loja física, precisa essa empresa pensar desde a concepção do produto ou do serviço a proteção integral dessa criança, desse adolescente. Se é uma escola, por exemplo, desde a concepção do serviço que é o serviço educacional, precisa pensar como proteger a criança e adolescente nas questões de dados pessoais. Isso tem um nome dentro dessa dinâmica da proteção do dado pessoal, que é o Privacy by Design. Ou seja, é pensar no produto ou no serviço desde a sua origem, já focando na proteção da criança e do adolescente. Isso é um ponto importante que o profissional de dados pessoais precisa observar. Outro erro muito comum que eu observo nas empresas é o erro de querer coletar todas e qualquer informação da criança e adolescente. A ideia é assim, deixa eu coletar todos os tipos de informações, porque quanto mais informação eu tiver sobre a criança e o adolescente, melhor ficará para a empresa. Esse é um erro muito grande que a empresa não pode cometer, que o profissional de dados pessoais precisa ficar atento. Como superar esse erro? Como superar este obstáculo? Existe uma diretriz importante dentro da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é o princípio da finalidade. Ou seja, por que eu vou coletar? Essa é a pergunta que o profissional de dados pessoais precisa fazer. Por que eu vou coletar aquelas informações? Quais são as necessidades? Qual é a necessidade de coletar aquelas informações? Será que para o meu público, meu serviço, para o meu produto, eu preciso saber a religião da criança, do adolescente? Eu preciso saber, por exemplo, qual é a origem racial? Eu preciso saber, por exemplo, aonde aquela criança tem residência? Então, são perguntas que o profissional de dados pessoais precisa fazer na hora de identificar se aquelas informações que estão sendo coletadas pela empresa, elas são informações excessivas ou não. Por quê? Porque pela finalidade e pela necessidade, são duas diretrizes da LGPD, a empresa só vai coletar, só pode coletar aquilo que for necessário efetivamente para a entrega do produto ou do serviço.